Shalom, meus irmãos, graça e paz. Pastor Rogilson Ferreira, passando por aqui nesta manhã, né? Glória a Deus, esta manhã abençoada, último dia do ano, dia 31 de janeiro, último dia do ano não, último dia do primeiro mês do ano de 2025, né? Dia 31 de janeiro de 2025. Meus irmãos, estamos numa nova fase, né? Um novo ano aí, e com toda a expectativa para que o Deus eterno venha trabalhar nas nossas vidas, na nossa igreja, né? Meus irmãos, eu venho neste dia trazer uma reflexão bíblica a vós outros, e eu gostaria de ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo de número 18, e o versículo de número 14, a primeira parte do versículo, né, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Bem, meus irmãos, essa narrativa bíblica é uma narrativa bíblica de muita importância, porque aqui se inicia o começo de uma grande promessa que estenderia para o mundo inteiro, para toda a humanidade. Aqui se inicia a promessa que Deus fez a Abraão de lhe dar um filho, um herdeiro, né, para a sua posteridade, a sua descendência. E também fez a promessa, aquela mesma promessa do capítulo 12 de Gênesis, reforçando a promessa que em Abraão seria bendito todas as famílias da terra. Mas como seria bendito em Abraão todas as famílias da terra se ele não tinha descendência, não tinha gerado filhos? Então, o Senhor aparece alguns anos mais tarde, ali, claro que é uma teofania, Pai, Filho e Espírito Santo, aparece Abraão em forma corpórea, né? Teofania, em forma de anjo, e fala com ele, reforçando a promessa, dizendo que Sara no tempo certo teria um filho. Quando ele fala isso a Abraão, Sara riu dentro da tenda, ouvindo a palavra, né? Ouvindo como poderia eu ter filho sendo velha e estéril. E o anjo, percebendo, né? Porque nosso Deus, ele entende, escuta todas as coisas, sabe de tudo. Ele pergunta: por que Sara riu-se? Daqui 1 ano Sara estará com filho nos seus braços. E assim se cumpriu. Mas o que eu quero dizer neste momento não é sobre a promessa de Abraão, né, ter se cumprido, mas sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É uma indagação que nesta manhã nós precisamos entender. É claro que a resposta para essa pergunta é simples: não. Não existe nada difícil para o Senhor. Por quê? Primeiro, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou os céus e a terra, tudo que neles há. Depois, Deus criou o ser humano, né? E tudo está no seu devido lugar, no espaço, nas órbitas, os planetas, o eixo da Terra, tudo está no seu devido lugar, aonde deveria estar, e tudo é controlado por Deus. Então, Deus tem poder para todas as coisas. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não, não haveria. Nada difícil ao Senhor. Ele pode todas as coisas. Jesus disse uma vez essa palavra: tudo é possível ao que crê. Para os homens é impossível. O que para os homens é impossível, para Deus é possível. Não existe no calendário ou no dicionário de Deus a palavra derrota, a palavra impossível, talvez, acho que vou fazer, não. Deus, ele é um Deus poderoso de conclusão, né? Então, não existe essas palavras de meio termo. Com Deus é sim, sim e não, não. Mas se Deus é todo poderoso,
Se nada é difícil para Deus, aí você se pergunta: por que que eu estou passando por essa fase difícil? Às vezes com uma enfermidade, às vezes num desemprego, numa situação financeira escassa, passando por algumas necessidades, né? E, enfim, algumas tribulações, circunstâncias da vida. Se nada para Deus é difícil e eu já tenho clamado, por que que eu estou passando por uma fase do casamento ruim, da família, uma fase familiar difícil de se entender? E são tantos os problemas que nos cercam no dia que nós vivemos, no dia a dia, que muitos cristãos estão enfrentando, que muitas vezes essa indagação vem à mente do cristão dizendo: mas se Deus, ele é todo poderoso e não tem nada difícil, por que que Deus não realiza esse milagre na minha vida? Por que que Deus não me socorre neste meu momento? Por que que Deus não vem, né, ao meu encontro, ao meu socorro? Aí nós temos que observar a palavra de Deus e analisá-las, observar e aceitar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Existem coisas na nossa vida que, se o Senhor realizar, em vez de ser uma bênção para nós, seria uma grande catástrofe na nossa vida. Não é que Deus não quer, não é que Deus não tem poder para fazê-lo, mas se Ele assim fizer, muitas vezes, em vez de ser benéfico para nós, será prejudicial, né? Então eu quero que você entenda o seguinte, que existe um momento oportuno para tudo. Existe um momento marcado para tudo. Quando Deus aparece a Abraão e diz que ele vai ter um filho da sua entranha, sendo Sara estéril, Sara não acreditou. No primeiro momento ela sorriu, talvez um sorriso de deboche, de sarcasmo, dizendo: capaz que eu vou gerar um filho com essa idade de quase 90 anos, vou gerar um filho no meu ventre. E olhando para a natureza humana, isso é impossível de acontecer, muito impossível de acontecer. Esporadicamente pode ser que aconteça novamente, mas eu nunca ouvi falar de uma ação dessa magnitude. Então não há nada importante para Deus, não importa a idade, não importa a estrutura óssea do corpo, não importa a nossa estrutura corporal, se o nosso corpo humano aguenta ou não aguenta, tem condições ou não. O que vai ser gerado em nós não é algo natural, é algo sobrenatural. É por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos crer nas suas promessas. Talvez você tenha uma promessa que você está dizendo: nossa, essa promessa é muito difícil de acontecer, é impossível de acontecer, pelas circunstâncias que eu vivo, pelas fases que eu passo, pelas condições da vida que eu enfrento, pelas circunstâncias, obstáculos. Eu olhando para o âmbito que eu estou enfrentando, para o ambiente que eu estou vivendo, é impossível acreditar que isso possa acontecer na minha vida, que este milagre, que esta promessa pode acontecer na minha vida. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender o que Jesus disse, que para os homens pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, meu irmão, por que não acontece na minha vida? Por que eu não fui curado ainda? Por que eu não recebi aquela bênção ainda? Por que eu não prosperei ainda? Por que a porta do emprego não se abriu ainda? Por que o milagre não veio ao meu encontro ainda? Porque ainda não é o tempo determinado por Deus. Nós que somos cristãos, nós não vivemos por sentimento, nem por vista. Nós vivemos por fé. E fé é algo invisível. Fé é a convicção daquilo que nós não vemos, mas é a certeza
daquilo que Deus pode fazer. Então, a fé não é sentimento, não é friozinho da barriga, não é algo desse sentimento que as pessoas querem sentir. Não. Fé é ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida e que no tempo oportuno determinado por Deus, Deus realizará na nossa vida. Quando Deus faz a promessa para Abraão e que Sara ri, né? O que acontece? O anjo logo diz para Sara, olha, para Abraão, por que Sara riu? E Sara quis se justificar, não, eu não ri. Ele falou, sim, você estava lá na tenda e você riu. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Pois bem, daqui 1 ano você está abraçando um filho. E Deus manda nesta manhã, Deus me autoriza esta manhã dizer para você que se você está alinhado com a presença de Deus, se você está vivendo a vontade de Deus, se você está vivendo uma vida cristã autêntica, nos princípios bíblicos, sendo obediente ao Evangelho, fica tranquilo, que é só uma fase que está avançando na sua vida e que logo vai passar. E que Deus vai vir no tempo determinado por Ele e vai realizar o milagre na sua vida. Não importa o que você está enfrentando, não importa a condição que você tem nesse momento, não importa se você olha para os lados e as portas estão todas fechadas, não importa se você tenta contato com algum conhecido teu ou com algum amigo tentando uma ajuda externa e não consegue encontrar. Por quê? Porque é o teu momento com Deus. O único que pode te ajudar, talvez nessa situação que você se encontra, é aquele que te criou, é aquele que te fez, é aquele que manifestou sobre você a sua promessa. E ele é poderoso para realizar na sua vida. É por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender a palavra, viver a palavra, se alimentar da palavra, entender a vontade de Deus para a nossa vida mediante a palavra. Então, creia, esta manhã é uma manhã de milagre, é uma manhã de bênção, é uma manhã, para alguns será uma manhã de milagre, para outros será uma manhã de labuta, de provação, mas tudo isso está no controle de Deus. Até os dias ruins que nós passamos é para o nome de Jesus ser glorificado, porque o dia ruim para nós é um dia de possibilidade de milagre para Deus. É o Deus que faz o milagre, é uma possibilidade de um milagre acontecer na nossa vida. Os dias ruins, as fases ruins, são experiência para que lá na frente nós, quando recebemos o milagre, termos testemunho para contar, dizendo: o nosso Deus apareceu no tempo oportuno na nossa vida e realizou o milagre e mostrou que nós não estamos sozinhos e que não há nada difícil para o Senhor. Então creia nesta manhã, não há nada difícil para o Senhor, mas precisamos entender se é a vontade e o momento de um milagre ser realizado na nossa vida. O milagre não se realiza na minha vida no momento que eu quero ou no momento que eu determino. Não existe determinar milagre. Não existe essa história de Deus, eu determino. Deus, você tem que fazer. Deus, a tua palavra diz isso e desafiar. Não existe desafiar a Deus, meus irmãos. Isso são ideologias demoníacas, ideologias das trevas, ideologias fora do contexto bíblico. Deus age quando Ele quer, no momento oportuno e da forma que Ele deseja agir na nossa vida. É por isso que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos entender e colocar as nossas vidas na mão dele como Senhor e Salvador. Sendo o Senhor, Ele manda em nossa vida e faz no momento que Ele quer fazer. Sendo o Senhor, sendo o Salvador,
nos salvou de todas as coisas que poderia nos levar à perdição. Então que esta manhã a sua casa seja abençoada, que nesta manhã a sua família seja uma bênção, que nesta manhã você receba o milagre de Deus. Não importa a fase que você está passando, persevere firme, creia que no tempo certo você abraçará o teu milagre. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Shalom, graça e paz. Assembleia de Deus, Comunidade Moriá, uma igreja, uma família. O que nos importa são vidas. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.